Sempre que eu ia comer, isso quando eu era mais novo, meu pai sempre me falava que era para eu dar um tempo ali, depois que eu já havia comido aquele primeiro prato, para eu dar um tempo que logo logo eu ficaria saciado, que depois de alguns minutos eu ia ficar cheio e não iria querer comer mais. Isso acontecia sempre quando ele estava ali comigo e eu comia um prato de comida muito grande e queria comer mais, queria comer um segundo prato do mesmo tamanho que aquele primeiro. Logo, né, não sei como é que era, o que passava na cabeça dele, mas eu me recordo bem dele falar para Luiz, dá uma pausa, respira, espera uns minutos, que daqui a pouco você vai ver que não precisava comer de novo, você vai ficar cheio, você vai ficar saciado. E eu não fazia isso, obviamente. Eu não esperava nenhum tempo, eu ia lá e comia de novo. E infelizmente eu mantive essa situação durante muitos anos. Eu comia ali, eu lembro que minhas refeições, principalmente almoço e jantar, mas todas as refeições eu comia a ponto de ficar totalmente cheio. Eu comia até não aguentar mais, para a comida ficar ali no limite. E me recordo bem daquela sensação de morto, aquela sensação de cansaço, aquela sensação de realmente não aguentar fazer nada depois daquela comilança toda. E isso foi muito recorrente na minha vida. Era no café da manhã, no almoço, nos lanches, nos jantares que eu fazia, né, que nem sempre era só comida, mas também com lanches mesmo, esse lanche podrão, esse hambúrguer podrão, pizza, a alimentação era desregrada, eram muitos alimentos hipercalóricos e eu consumia eles até o meu limite fisiológico. Entendeu? Então, era ali comendo até não aguentar mais. Em consequência disso, ganhei muito peso, cheguei a pesar 107 quilos, que foi uma situação muito agravante para a minha saúde. Na época eu não tive essa virada de chave, eu não consegui identificar esse ponto de quais maneiras eu poderia agir ali para não ficar naquela usura de comer tanto, mas hoje eu vejo de uma forma muito clara que ao fazer isso, ao dar um espaço de tempo ali quando você come, você se sente saciado. E eu vou te contar neste vídeo por que isso acontece e como que você pode utilizar isso na sua rotina para que você consiga se alimentar de uma forma com menos alimentos hipercalóricos, com menos calorias, visando sempre uma saúde melhor, uma autoestima de respeito e o emagrecimento. Eu quero que você, na próxima vez que você for fazer uma refeição, e isso é muito mais fácil de ser notado nas refeições maiores, que são as refeições do almoço e do jantar. Eu quero que você tenha ali o costume de comer ali aquela quantidade ali de costume, você come essa quantidade. Quando você sentir mais necessidade, mais desejo de comer mais, é para você realmente ter um controle ali naquele momento, parar de comer, ou seja, não colocar mais comida e esperar alguns minutos. E note que a vontade de comer novamente, ela vai diminuir muito ou passar. O problema é que nesse momento, quando você está ali nessa situação e precisa ter o controle de não comer mais, ou às vezes parar de comer, é mesmo que desistir da comida. E isso é um problema quando está acontecendo, porque essa resistência é difícil de superar ela. Um outro problema que acontece muito, principalmente nos dias de hoje, é que dificilmente a gente come com atenção plena naquele momento presente. O tempo todo que a gente vai comer algo, a gente está com o quê? Com a TV na mão, na frente, com o celular na mão, fazendo qualquer outra coisa, menos tendo aquele nível ali atencional naquele momento, apreciando a comida de uma forma mais presente, mais calma mesmo. Para quem faz uma dieta bem certinha, igual eu faço, eu tenho ali estruturado quanto que eu tenho que comer de proteína, de determinado carboidrato e tudo mais, para mim é muito mais tranquilo, porque eu coloco no prato o que eu vou comer e por mais que eu esteja fazendo alguma outra atividade, eu vou comer aquilo que o meu corpo precisa. Mas quando a gente come à mercê da vontade, do desejo, qualquer outra coisa que seja, quando a gente está comendo e não está tendo o nível atencional ali naquele presente, ou seja, a gente está prestando atenção em televisão, em celular, mexendo em qualquer outra coisa, fica muito mais difícil a gente se sentir saciado, porque a gente não tá tendo ali o quê? Várias coisas, a gente não tá tendo uma mastigação ideal, logo, por não ter essa mastigação ideal, não tá dando tempo suficiente para essa saciedade acontecer. E tem tempo, eu vou falar aqui ao longo do vídeo, já já, quanto tempo que demora para a gente ficar mais saciado depois que a gente começou a comer a comida. Então, tem esse tempo e quando a gente come muito rápido, esse tempo não é suprido e a tendência é comer muita quantidade sem a necessidade. Logo, aquela pessoa que não segue uma dieta certinha, é muito fácil dela se perder ali no desejo, na vontade de comer a comida que está ali na frente dela, e se servir com uma quantidade muito superior àquela que o corpo precisa para o bom funcionamento e para se manter ali nos níveis que vai evitar ganhar peso, principalmente acumulando gordura. A saciedade, que é a gente
comer e se sentir satisfeito acontece devido a alguns fatores, mas o principal deles é a questão da ingestão de alimentos. Ou seja, a partir do momento que você ingere uma quantidade de alimentos ali adequadas, na questão mesmo de volume, a gente fica ali saciado o suficiente para não ter mais fome. E isso para aquela vontade da gente comer. E o que acontece? Quando a gente come, há uma liberação hormonal. Alguns hormônios ali, eles começam a ser ativados, a serem liberados, indicando para o nosso corpo que, está se alimentando e daqui a pouco o corpo já vai estar saciado, que é para parar de comer. Essa liberação acontece em 2 momentos. A primeira acontece logo ali após 5 minutos. E essa segunda liberação vai acontecer mais ou menos entre 30 e 60 minutos. Por isso que a partir daquele momento ali que você comer uma quantidade suficiente, uma quantidade adequada de alimentos, você parar ali de comer aquele restante de comida, ou não se servir novamente, essa vontade de querer comer mais vai diminuir drasticamente. Justamente porque os hormônios relacionados à saciedade, eles entraram em ação no seu organismo, invocando que agora está na hora de parar. Entretanto, o que a gente faz? O nosso corpo está gritando, falando para não comer mais, só que a gente não dá ouvidos para ele, porque a gente está com um nível de atenção fora de si, em outras coisas, não na gente, e acabamos extrapolando nessa quantidade de calorias e de comida. E diante de vários casos que eu já notei atendendo as pessoas, esses momentos, igual, eu tinha isso diariamente na minha casa, dentro da minha casa. É o primeiro nível que a pessoa tem que ter ali a intencionalidade de ter um controle melhor. E o segundo nível é quando está fora de casa. Em muitos eventos acontece isso, da pessoa comer ali no evento como se nunca mais fosse comer aquele alimento ali, ou se nunca mais fosse em algum outro evento semelhante. E o que não faz sentido. Quantas vezes que você foi a uma festa nos últimos meses? A gente vai em quantas festas daqui a alguns meses? Então, esse momento de eventos não é momento para achar que o mundo vai acabar e comer aquela comida ali de uma forma até vergonhosa, porque você vai ter várias outras oportunidades de comer tão bem quanto aquilo ali e não faz sentido nenhum exagerar de uma forma totalmente desnecessária. Perceba então que se você não agir com gula e dar tempo de escutar o seu corpo, o que ele está comunicando com você, você vai perceber que a sua saciedade vai aumentar e, consequentemente, o seu peso tende a, pelo menos, manter ou diminuir. E uma estratégia que eu uso há algum tempo e não abro mão é o consumo de salada antes ali das grandes refeições, principalmente no almoço. Ali no almoço, eu coloco a comida certinha que eu tenho que comer e coloco uma quantidade de salada bem volumosa. Quanto maior a variedade de salada que você tiver, maior quantidade dela você vai conseguir comer. Porque, convenhamos, por exemplo, se eu tiver alface e tomate, eu não consigo comer, é muito mais difícil, né, melhor dizendo, eu comer uma quantidade, por exemplo, de 300 gramas de alface e tomate, 150 de cada, é muita coisa. Agora, se eu tiver 8 opções, por exemplo, sei lá, alface, beterraba, cenoura, tomate, pepino, abobrinha, se tiver muitas opções, eu consigo comer um pouquinho de cada, é muito mais fácil e prático comer um pouquinho de cada, o que aumenta essa quantidade de consumo de salada. E ao ter uma quantidade já ali volumosa de salada, é muito mais fácil se manter saciado, justamente porque ocupa espaço. Então, é uma estratégia que eu não abro mão e tem uma aplicabilidade muito boa. Porque o que acontece? A salada, além de dar esse volume grande ali de comida que está sendo ingerida, ela tem poucas calorias. Além dos benefícios com micronutrientes, ela tem poucas calorias e você consegue se manter saciado por mais tempo, consumindo calorias ali dentro do que você precisa para manter uma estrutura saudável. E além disso, esse consumo de salada, ele, além da saciedade, ele vai afetar da maneira que o seu intestino, ele precisa de alguns nutrientes que vão causar vários benefícios quando eles são ingeridos. Além do mais, há uma proteção melhor do intestino, consegue eliminar agentes que não são interessantes para o nosso corpo e consegue eliminar com uma facilidade maior quando ele está saudável. E todo esse consumo de salada faz com que esse intestino funcione de uma forma mais saudável, beneficiando a saúde de uma forma geral, que a gente acaba adoecendo menos quando tem uma saúde de intestino melhor, tem menos problemas em várias partes do corpo, como questão respiratória e vários outros. A qualidade da saúde fica maior, fica muito mais difícil você adoecer. Por isso que essa estratégia de consumir salada, o máximo que eu posso ali nas grandes refeições, é uma estratégia muito boa de ser seguida e que não deve abrir mão dela. Você tem que entender que a alimentação, ela não é sobre questão de permissão ou proibição.
Ela é muito mais do que isso. É sobre cuidar da sua saúde da melhor maneira possível, da forma mais honesta e amorosa que você pode. Acaba sendo ali um ato de autocuidado, que não há nenhum outro igual isso, entende? Muitos remédios, eles vêm, né, tem sua venda e tudo mais, o uso, justamente para ter esse manejo dos hormônios da saciedade, para provocar na pessoa algum certo nível de saciedade, para evitar que ela tenha esses lapsos de comilança. Só que, como todo medicamento, tem seus efeitos colaterais e outras coisas que não vai vir ao caso aqui por este momento, senão o vídeo vai ficar muito grande. Só que tem o seguinte, ao meu ver, o consumo de remédio ele deve ser direcionado apenas para aqueles casos mais graves, sabe? Onde que o nível da pessoa de obesidade já é um nível muito alto, ela não consegue ter nenhum controle ali na situação de vida dela e precisa de algum potente ali a mais para fazer com que funcione de forma imediata, porque senão a saúde dela tem um destino final. De toda forma, eu vejo que para a pessoa enfrentar o quadro de obesidade, o quadro que ela está acima do peso, principalmente nesses quadros de obesidade mais mórbida, bem mais acentuado, enfrentar a situação sozinho beira a loucura. É muito, mas muito difícil mesmo conseguir um resultado bom enfrentando isso sozinho, porque há vários percalços ali na caminhada, na jornada, e que se a pessoa não tiver uma orientação certa, ela vai fazer alguma coisa que vai lhe prejudicar. Vai ver que não está dando certo, vai ficar frustrado, vai se culpar e vai desistir. Por isso que eu gosto de trabalhar atingindo a causa daquele problema e não a consequência. Para isso, os hábitos, principalmente os hábitos alimentares, são ali de grande apoio para que a pessoa consiga modificar o estilo de vida dela, porque o que vai fazer, o que vai atingir essa causa ali do problema é o estilo de vida da pessoa. Se ela está naquele quadro que ela está hoje, se você está no quadro que você está hoje, é porque o seu estilo de vida te levou a estar nesse momento aí. Então, a causa é o estilo de vida. Então, para que a sua situação mude, que você consiga conquistar uma autoestima boa, o resultado que você almeja na parte de emagrecimento ou qualquer outro que seja, o seu estilo de vida ele tem que ser modificado, porque de nada adianta tomar ali um medicamento, sendo que ele vai inibir a questão de comer mais, só que quando parar de tomar aquele medicamento, parar com o uso de qualquer coisa que seja, o estilo de vida, aqueles hábitos não foram formados de forma significativa para que você consiga agir conforme eles deveriam ser sem o uso do medicamento. Então, é mais pontual, é prioritário, tem que ser manejado essa parte de controlar o seu estilo de vida com seus hábitos alimentares, com hábitos mais saudáveis, visando o resultado final que você almeja. Não há mente sã em um corpo que não seja sadio. Se o seu corpo não estiver saudável, a sua mente não vai funcionar da melhor maneira possível. E por mais que haja casos que realmente sejam necessárias intervenções mais abruptas, não é a maioria dos casos. Não são a maioria das pessoas que necessitam de tal intervenção. E isso me faz lembrar, várias vezes que eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa vem conversando comigo e fala, nossa, eu tenho dificuldade de emagrecer, eu fui no médico e ele fez o exame e falou que meu metabolismo é de uma senhora de 60 anos, isso uma mulher de 40 anos falando. Então, além dos gastos que ela teve com o médico, com o exame, tudo muito caro, fora os medicamentos que passam para a pessoa usar, de nada adianta. A porcentagem de pessoas que conseguem um resultado satisfatório seguindo esse caminho é bem pouco, é pouquíssimo. E o que essas pessoas não entendem, e até porque não teve ali provavelmente a orientação devida do responsável, é que se o metabolismo da pessoa está ali 65 quando ela tem uma idade de 40, a culpa não é do metabolismo dela, a culpa é do estilo de vida que ela levou para chegar a ter esse tipo de metabolismo. Porque se ela agora tomar uma orientação correta, procurar ter hábitos mais saudáveis, buscar essa ajuda e orientação devida e construir isso ao longo do tempo, esse metabolismo dela vai voltar a ser o que deveria ser, de uma forma mais saudável. Mas não usando medicamentos e muito menos culpando o metabolismo por ela ser daquele jeito. Ela tem que culpar ela ser daquele jeito que causou o metabolismo desacelerado daquela maneira. Para a maioria das pessoas, usar estratégias que eu venho falando aqui nos vídeos e que eu passo para os meus clientes, seguir essas estratégias por tempo suficiente a ponto delas se formarem como hábitos na sua vida, é o suficiente, é o necessário para que a sua vida mude de uma forma muito completa, muito drástica, como eu mudei a minha. E para que você consiga seguir nesse processo, uma coisa que você deve fazer é curtir esse processo. O processo de emagrecimento, o processo de melhora da sua saúde tem que ser algo que você se sinta satisfeito em fazer. Porque quando você recompensa o processo, você se mantém mais fiel a ele.
E quando você vê aquele processo como algo muito custoso, muito difícil, desagradável, é muito mais difícil se manter nele. Você vai procurar desistir o tempo todo, entendeu? Então, além de tudo isso que eu tenho falado, para você conseguir chegar no resultado, você tem que fazer com que esse processo seja satisfatório. Assim você vai ficar mais fiel nele e as chances de chegar ao resultado final são bem maiores. Como que eu faço para me manter saciado por mais tempo? O primeiro deles é eu já mencionei aqui, é comer maior quantidade de salada nas grandes refeições, que é no almoço e no jantar. Uma dica que eu dou é que tenha pelo menos um tipo de folha ali disponível para aquela semana. Se numa semana você tem ali disponível a alface, fica só no alface, na outra semana tenta procurar uma folha que seja diferente do alface. E semana após semana você vai variando essa folha que você tem consumido. Isso também evita o desperdício, porque quando a gente compra muitas folhas, acaba que perde ali. Então, uma folha durante 7 dias, uma semana é o suficiente. Mas também consuma outras saladas, além das folhas, como tomate, pepino, cenoura, beterraba, abobrinha. O mais importante é você saber o que não é salada, né? Porque vale a pena eu mencionar aqui, mas acaba que muitas pessoas não têm essa noção. Por exemplo, o que não é salada? Salpicão não é salada, principalmente salpicão cheio de batata palha. Outra coisa, maionese. Maionese com batata e a próprio molho de maionese também não é salada. A gente confunde essas opções que ficam ali disponíveis na salada, que são opções frias, como esses pratos frios, como salada, quando na verdade eles não são e não devem ser consumidos de forma exagerada, e principalmente aquelas pessoas que estão acima do peso em nível de obesidade não deveriam consumir de tipo nenhum, porque ali contém muitas calorias e são alimentos com uma qualidade pior. Então, não é recomendado. Uma segunda estratégia que eu uso muito é comer frutas nos meus lanches. Se no almoço e no jantar eu como bastante salada, nos lanches, que são o café da manhã e o lanche da tarde, eu dou uma prioridade para as frutas. E lembre-se aqui das frutas 5Ms, que elas você pode comer uma quantidade maior porque elas contêm menos calorias na sua porção. E os 5Ms são melão, melancia, mamão, morango e maçã. Só de você priorizar essas frutas nos seus lanches, você consegue ter uma saciedade muito maior. Uma terceira estratégia que eu uso é comer proteína de alto valor biológico em grandes quantidades. Então, eu dou preferência para comer proteína de origem animal e aquelas que contêm menos gordura, principalmente as opções de filé de peito de frango, moela, fígado, as carnes bovinas com os cortes de patinho e de músculo. Essas opções têm grande quantidade de proteína e têm baixíssima quantidade de gordura. Então são excelentes opções e eu gosto muito de usar essa estratégia. Uma quarta estratégia está relacionada às outras, que é isso de eu priorizar consumir alimentos que têm menos calorias na sua porção. Além das saladas e das frutas, tem carboidratos que eles também contêm menos calorias ali na sua porção, ou seja, você consegue comer uma quantidade maior. Principalmente a abóbora é excelente para essa estratégia. Feijão, batata cozida, as batatas de forma cozida. E por último, uma estratégia que eu tenho muito é que eu não compro alimentos hiperpalatáveis para dentro de casa. Eu não trago de forma alguma. Porque se você não tiver eles em casa, vai ser muito mais difícil você comer eles de alguma forma. Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de querer sair de casa para adquirir eles. Então não compra, não tenha exposto esses alimentos no seu campo de visão, que isso vai facilitar que você não coma eles, vai dar preferência para esses outros alimentos que eu mencionei e você vai ficar mais saciado. E estando mais saciado, você vai evitar ter esse desejo por esses tipos de alimentos. E olha que eu não tenho isso em casa e eu sou uma pessoa que tem alto gasto calórico. Então, eu consigo, mesmo priorizando esses outros alimentos que não são tão calóricos assim, não são hiperpalatáveis, mesmo não priorizando eles, eu consigo ter inserido na minha alimentação, mesmo tendo que comer muito. Então, aquela pessoa que está agora iniciando o processo de emagrecimento, que não tem um gasto calórico muito alto, que não pratica atividade física de forma fervorosa, que não tem uma quantidade de massa muscular muito grande também, perceba que ela vai comer ali uma quantidade grande de alimentos desses que eu falei aqui no vídeo, vai se manter saciado, tem que curtir o processo, fazer com que esse processo ele seja satisfatório para manter a pessoa mais fiel, porque se o processo for algo terrível, for algo muito ruim, não tem como a pessoa ter disciplina ali, entende? Tem que ser realmente alguma coisa que seja satisfatória. Por isso que quando a gente maneja a alimentação das pessoas, a gente deve manejar, claro, priorizando os alimentos que eu mencionei aqui, mas levar em base o contexto de vida da pessoa. Não dá para mudar também, dependendo do nível que a pessoa está habituado, tudo de uma vez, seja de uma forma drástica. Tem que ir de forma mais gradual, porque o radicalismo ele não é para todo mundo. Então, priorizando o tirar mais desse açúcar adicionado
e priorizar colocar mais desses alimentos que eu mencionei aqui no vídeo. Então, se você é uma pessoa que está buscando perder alguns quilinhos a mais aí, que estão te incomodando, de forma urgente, é possível sim fazer isso. É possível eliminar essa gordura. Basta colocar em prática esses ensinamentos que eu trouxe aqui no vídeo para você, que eu tenho nos outros vídeos que você pode ver aqui no canal. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber os vídeos quando eu lançar eles. E também aproveite para curtir o vídeo de hoje. Isso faz com que essa informação toda que eu venho aqui passar para você consiga chegar também em outras pessoas e possa ajudar elas também. Então basta você colocar em prática hoje mesmo isso que eu falei aqui no vídeo, e você viu que não são coisas difíceis, são coisas, pelo contrário, coisas fáceis e práticas que você consegue colocar facilmente na sua rotina e que não precisa de nenhum tipo de intervenção física mais abrupta. Agora, caso você queira que eu te auxilie de forma individualizada e personalizada, totalmente voltado para a situação de vida que você tem hoje, para a gente conquistar o objetivo que você tanto almeja, aqui embaixo tem um link, é só você clicar nele e entrar em contato com o meu time. Assim a gente vai poder trabalhar junto e conquistar esse sonho de ter uma autoestima que você realmente merece, que você quer e deseja tanto, e é possível ter ela. Assim como eu passei por esse caminho, eu sei as dificuldades que você está passando e vai vir a passar. Isso vai facilitar muito o seu processo para a gente conseguir fazer com que ele seja um processo de forma prazerosa, alimentando assim a forma com que você vai fortificando a sua disciplina. E a consequência disso, além de ter uma autoestima invejável, é que você vai ter uma saúde de primeira, vai melhorar muito a situação da sua saúde, e a consequência é que o seu físico também tende a melhorar bastante. Então não perde tempo, clica aqui no link e entre em contato com o meu time. Eu quero ter você nele.